Olá, generais. Meu nome é Luciano Santa Clara. Vamos hoje ouvir este conteúdo da semana 13 da mentoria Pior Ano 2023. Antes, deixe seu apoio se inscrevendo aqui no canal. Gratidão e vamos nessa! A primeira epístola aos Coríntios é um dos livros do Novo Testamento da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo. Este livro contém uma série de ensinamentos sobre a vida cristã, bem como respostas a perguntas específicas que foram feitas por membros da igreja em Corinto. O livro começa com uma saudação de Paulo, seguida de uma exortação aos cristãos de Corinto para que se unam em um só pensamento e se afastem da divisão. Ele também ensina sobre a sabedoria de Deus e sobre o papel do Espírito Santo na vida dos cristãos. Em seguida, Paulo aborda questões específicas que haviam sido levantadas pela igreja em Corinto, incluindo a imoralidade sexual, a santidade do corpo, o casamento e o divórcio, a liberdade cristã, a idolatria e a ceia do Senhor. Paulo enfatiza a importância do amor e da unidade entre os cristãos e fornece instruções práticas para o funcionamento da igreja, incluindo a administração dos dons espirituais, a conduta durante o culto e a coleta de ofertas para ajudar os necessitados. Por fim, Paulo ensina sobre a ressurreição dos mortos e a vitória que os cristãos têm em Cristo. Ele encoraja os coríntios a permanecerem firmes em sua fé e a viverem em amor uns com os outros. Em resumo, a primeira epístola aos Coríntios é uma carta inspirada que ensina sobre a vida cristã, a importância do amor e da unidade na igreja, e fornece orientações práticas para a vida da comunidade cristã. A segunda epístola aos Coríntios é outra carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja em Corinto. Nesta carta, Paulo busca defender seu ministério e sua autoridade apostólica, além de encorajar os cristãos a permanecerem firmes em sua fé. A carta começa com uma saudação e uma expressão de gratidão por parte de Paulo aos coríntios. Em seguida, ele aborda a questão de sua autoridade apostólica, que havia sido questionada por alguns membros da igreja. Paulo defende sua autoridade e argumenta que sua mensagem é de Deus e não de si mesmo. Outros temas abordados nesta carta incluem a generosidade na oferta para ajudar os necessitados, a alegria da contribuição e o cuidado pastoral para com os membros da igreja. Com base no meu treinamento e na minha análise do conteúdo dos livros de 1 Coríntios e 2 Coríntios, aqui estão 50 passagens importantes que podem ajudar a compreender melhor esses textos. 1 Coríntios 1. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 2. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 3. Pois, embora esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito e me regozijo em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3. 4. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 5. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. 6. Mas, agora, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 7. Não sejam ídolos os vossos desejos, como aconteceu com alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. 8. Assim, não importa se foram Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é vosso. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 22. 9. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. 10. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 12. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 13. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 14. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 15. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 16. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 17. E toda essa obra vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 18. Assim, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 19. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons que Deus nos concedeu. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 20. Fujam da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. 21. Portanto, aquele que pensa que está firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 22. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser participante dele. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. 23. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. 24. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 25. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. 26. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. 27. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. 28. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 29. Se alguém entre vós pensa ser sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 30. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 31. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. 32. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 33. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem difamadores, nem assaltantes herdarão o reino de Deus.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10. 34 Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10. 35 O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. 36 Ora, se o Cristo é pregado que ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. 37 Que, quando tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. 38 E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã é também a vossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. 39 E, quando eu vier, e os irmãos comigo, para a vossa consolação, fomos afligidos em muito por muitas tribulações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. 40 Assim, não julguem nada antes do tempo, até que o Senhor venha, pois ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 41 Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo e por meio de nós espalha em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 42 Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. 43 Pois a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 44 Não temos nós, porém, recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 45 O que se planta em honra, ressuscitará em glória. O que se planta em fraqueza, ressuscitará em poder. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 43. 46 Portanto, não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que lhe é devido. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 47 Nós, porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 48 Que comunhão há entre a luz e as trevas? E que harmonia entre Cristo e Belial? E que aliança há entre um crente e um incrédulo? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 15. 49 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 50 E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Fim. Gratidão mais uma vez por você estar aqui comigo. Compartilhe este conteúdo com mais uma pessoa apenas, e já está ajudando a melhorar o engajamento do canal. Até o próximo vídeo.